bora mergulhar numa das passagens mais intensas e, olha, dramáticas do Evangelho de Marcos. Se no capítulo anterior a gente viu a autoridade de Jesus sobre o caos da natureza, acalmando a tempestade, agora vamos ver ele confrontar o caos do espírito humano. É uma verdadeira jornada ao coração das trevas, mas para encontrar uma luz totalmente inesperada. E Marcos já começa com um contraste genial aqui. Pensa só, Jesus acaba de acalmar uma tempestade no mar, ou um caos externo que todo mundo podia ver, e no momento em que ele pisa em terra, encontra um outro tipo de caos, uma tempestade que ruge, dentro de um homem. A mensagem aqui é muito poderosa. O poder de Jesus não tem fronteiras. Ele domina tanto o mundo físico quanto o espiritual. A história já começa com uma escolha de destino que diz muito. Jesus não está em casa, não está em território familiar. Ele vai de propósito para uma região que, para a mentalidade da época, era tipo o epicentro da impureza. O cenário que Marcos desenha para a gente é carregado de simbolismo. Primeiro, estamos em território gentílico, ou seja, fora das fronteiras de Israel. Segundo, o homem vive entre os sepulcros, um lugar de morte e de impureza ritual. E para fechar, tem uma criação de porcos ali perto, o animal considerado o mais impuro de todos. Fica bem claro, Jesus está indo exatamente aonde ninguém mais teria coragem de ir. Agora, vamos focar um pouco na condição desse homem. O texto não economiza nos detalhes para mostrar a profundidade do sofrimento dele. E não se trata só de uma doença, não. É a imagem mais radical que se pode ter de escravidão e de desumanização. Vamos parar para pensar no que isso realmente significa. A casa dele era um cemitério. Isso deixava ele completamente isolado da comunidade, da família, de tudo que representa estar vivo. Ele estava literalmente vivendo entre os mortos. E tem mais. Havia um elemento de poder que não era natural. A sociedade tentou, sabe? Tentou conter o homem, prendê-lo com correntes, com grilhões, mas nenhum esforço humano funcionava. Ele tinha uma força sobre-humana que simplesmente despedaçava qualquer tentativa de controle. E a agonia dele era constante. A vida desse homem era um ciclo que não tinha fim, um ciclo de tormento. Os gritos, a automutilação, tudo isso mostrava uma dor interna tão, mas tão insuportável que se manifestava em violência contra o próprio corpo. Era uma existência de puro sofrimento, sem pausa. Então, o retrato que se forma é esse. Um homem completamente quebrado, isolado da sociedade, desumanizado a ponto de viver como um animal selvagem, dominado por uma força esmagadora, autodestrutivo e, talvez o mais importante, totalmente sem esperança de ajuda humana. Ele era, para todos os efeitos, um caso perdido. Isso, claro, até Jesus chegar. E é exatamente aqui que a narrativa dá uma virada de 180 graus. O encontro entre esse homem e Jesus não é uma conversa, não é uma negociação. É um confronto direto de autoridades. E a hierarquia de poder fica clara desde o primeiro segundo. A ironia aqui é muito forte. A força que oprime esse homem reconhece a identidade de Jesus na hora, instantaneamente. Antes mesmo dos próprios discípulos sacarem completamente quem ele é, os seus inimigos espirituais já sabem e gritam em voz alta: ele é o Filho do Deus Altíssimo. E a pergunta de Jesus, qual é o teu nome, não é por curiosidade. No mundo antigo, saber o nome de uma entidade era uma forma de exercer autoridade sobre ela. Jesus não está pedindo uma informação. Ele está afirmando o seu domínio e forçando a força opressora a se identificar. E a resposta é aterrorizante: legião. Para quem ouvia essa história na época, a imagem era imediata e chocante. Uma legião romana era a maior e mais brutal unidade militar do Império. Era um símbolo de ocupação, de poder esmagador. Isso mostra a dimensão da opressão que aquele homem sofria. E aqui vem o ponto alto do confronto. Essa força massiva, a tal da legião, não luta, não oferece resistência, não tem uma batalha. Pelo contrário, ela implora, ela pede permissão a Jesus. Esse detalhe é fundamental porque mostra que a autoridade de Cristo não é só maior, ela é absoluta, incontestável. Bom, essa demonstração de poder todo gera duas reações completamente opostas. Por um lado, a restauração total de um homem. E por outro, a rejeição cheia de medo de uma cidade inteira. A transformação do homem é imediata e completa. Aquele que antes vivia no mais puro caos, gritando, nu, se ferindo, agora é encontrado num estado de paz perfeita, sentado,
vestido e em perfeito juízo. O que correntes e mais correntes não puderam fazer, uma única palavra de Jesus fez. Diante de um milagre desses, tão incrível, a gente esperaria uma reação de alegria, de admiração, certo? Mas não! A cidade reage com medo e, pasmem, pede para Jesus ir embora. Por quê? Essa é a grande questão que o texto deixa no ar. As razões parecem ser complexas. Sim, claro, teve o prejuízo econômico, a perda de quase 2.000 porcos. Mas talvez houvesse algo mais profundo aí. Um medo de um poder tão avassalador que chega e reorganiza a realidade. É bem possível que eles preferissem o caos que já conheciam e, de certa forma, controlavam, do que a ordem divina que eles não podiam controlar de jeito nenhum. A história, então, se encerra não com a partida de Jesus, mas com a nova missão que é dada ao homem que foi liberto. A vida dele, de repente, ganha uma direção completamente nova. O homem quer seguir Jesus, quer entrar no barco com os discípulos, mas Jesus dá a ele uma missão diferente, bem específica. Volta para sua comunidade, para sua família e seja uma testemunha viva do poder que te restaurou. Ele se torna basicamente o primeiro missionário naquela região gentílica. E essa é a grande virada da vida dele. O homem que antes era um monumento vivo ao poder destrutivo do mal, agora se torna um testemunho ambulante da graça e do poder de Deus. A própria vida dele vira a mensagem. E essa história toda nos leva a refletir, né? Será que existem áreas nas nossas vidas ou na nossa sociedade que parecem tão quebradas, tão fora de controle, que todas as tentativas humanas de resolver as nossas correntes simplesmente não funcionam? E aqui fica o desafio final, que reflete a reação daquela cidade. O que no fundo causa mais medo? O caos com o qual a gente já se acostumou? Ou a intervenção de um poder soberano que, para trazer liberdade, pode virar o nosso mundo de cabeça para baixo, custando os porcos que a gente tanto valoriza? E a gente termina com essa verdade central. A história nos deixa uma certeza poderosa. Não existe legião, seja ela qual for, que seja maior que a autoridade de Cristo. E não existe caos tão profundo que seja irreversível diante do seu poder de restaurar todas as coisas.